É uma ideia que eu demorei um bocado de tempo para entender e hoje eu quero compartilhar contigo aí, porque depois que eu trouxe isso para minha consciência, acredite, eu tirei um peso enorme das minhas costas e eu espero que isso aconteça com você também. Eu já conversei com algumas pessoas que quando alguma coisa muito boa começava a acontecer na vida delas, é impressionante como isso acontece. Elas sempre davam um jeito de estragar tudo, sabe? De desandar. É como aquela autossabotagem. Nada era proposital, não era pensado, era tudo automático, como se existisse mesmo uma voz ali interna dizendo o seguinte: você não merece isso, você não tem mérito para isso, não tem mérito para aquilo. E aí, quando eu ouvi esses relatos, o que eu imaginava? Ah, essa pessoa aí sofre de uma coisa que a gente conhece muito bem, um mal que muita gente sofre, que é a falta de autoestima. Hoje, depois de um bom período trabalhando a minha consciência, o meu autoconhecimento, a percepção que eu tenho das coisas, eu penso diferente. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Acho que na maioria das vezes, isso que eu mencionei chama-se culpa. Nós costumamos a tratar a culpa como se fosse um castigo que nós estivéssemos recebendo do universo, de Deus, da espiritualidade, como se ela existisse ali para nos fazer sofrer por alguma coisa muito errada que nós praticamos na vida. Mas quer saber, gente? Em muitos casos, a culpa ela não está castigando ninguém, ela só está impedindo a pessoa de viver. E isso é muito grande, isso é muito grave. A gente pode ter duas percepções de culpa. Tem aquela culpa que eu acho saudável e que você vai concordar comigo. Você percebe que machucou alguém, escorregou, né, falhou de alguma maneira, reconhece esse erro, pede desculpa quando é possível e aprende alguma coisa. Segue a tua vida em frente. Ou seja, essa culpa ela cumpriu uma função maravilhosa, que foi a de ensinar alguma coisa. Por outro lado, tem a outra culpa, que foi a que me motivou então a estar aqui gravando esse vídeo para apresentar para você. E essa ela não aponta nenhum caminho para nós. O que ela faz? Ela constrói ou dentro de nós ou ao nosso redor uma muralha, uma grande prisão. Sabe como é? É aquela voz assim, ó, que fica ali martelando na sua cabeça e dizendo que você não merece ser feliz, que você não tem o direito de recomeçar a sua vida, que existe uma dívida vinda de uma escolha que você fez há anos, de uma decisão tomada, até da maneira como você pensou alguma coisa. A culpa sempre vai dar um jeito de vir ali, te cutucar e dizer, olha, você está errado, lembra disso? Então, não siga a sua vida adiante. Fique nessa energia. E repara só que absurdo maior. A pessoa que está nesse emaranhado, ela acredita que sim, está presa ao passado. Ela está presa no arrependimento, mas na verdade ela está presa na culpa. Inclusive, segundo a psicologia, essas são coisas que nós precisamos diferenciar, são coisas diferentes. O passado ele aconteceu de fato e não pode mais ser mudado, não tem como refazer. Já a culpa, ela continua reverberando, com efeitos todos os dias, em todas as nossas decisões, como nas ondas ali que se formam depois que você joga uma pedrinha na água, um objeto na água fica lá reverberando. Ela atrapalha os nossos relacionamentos, ela interfere na maneira como você trabalha, no profissional, no pessoal, nas suas escolhas, atrapalha até como você recebe um elogio ou como você se sente também ao aceitar uma oportunidade muito boa que chegou ali para você por mérito. E veja que maluco. É uma organização que está ali dentro de você dizendo que você não merece viver bem. Mas Valdinei, eu não deveria sentir culpa quando eu erro? Claro que deveria, foi o que eu mencionei agora há pouco. Se essa culpa ela serve para fazer a gente enxergar alguma coisa que ainda não estávamos vendo, ela tem uma função excelente. O problema é quando ela deixa de ser um alerta para nós, uma chamada de atenção mesmo, e vira uma espécie do quê? De ambiente onde você estagna, você para, mora ali. Como se nós estivéssemos mergulhados em um sentimento. Eu estou aqui, ó, nesse sentimento, nessa energia. Culpa, ela não foi feita para ser casa nossa, ambiente onde nós ficamos. Ela serve como um ponto de passagem, de aprendizado. O que aconteceu, aconteceu. O problema é que algumas pessoas, elas transformam essa passagem na sua identidade, como se fossem elas. Param de dizer, eu errei. E elas reparam o erro, tocam a vida e começam a dizer, mesmo sem perceber, eu sou um erro. E bem, essa mudança que tem a força de destruir uma vida inteira. E sabe por quê? Porque quem acredita
que é o próprio erro, essa pessoa não consegue se libertar. E imaginar que tem um futuro diferente ali daquilo que ela está acostumada. Um futuro bom, um futuro promissor, com paz, com aquilo que ela realmente merece. E tem outra coisa que a gente precisa trazer. Às vezes, ficar alimentando esse sentimento de culpa parece até mais seguro do que você tocar a sua vida. Sabe por quê? Porque para seguir em frente, nós precisamos tomar uma decisão, que não é das mais fáceis também. Aceitar que a vida continua, que você ainda pode construir uma relação bonita, saudável, que você ainda pode fazer algo bom e que o sofrimento, ele não é garantia de perdão. Muitas pessoas ficam alimentando o sofrimento na expectativa de que por isso elas serão perdoadas. Tem sim quem acredita que sofrer por um tempão resolve o passado, mas não resolve não. O sofrimento que a gente carrega, ele não tem poder de apagar o que aconteceu, o que nós fizemos, como fizemos. Ele só vai prolongar aquilo dentro de você aí. Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia e por quem eu tenho uma baita admiração, dizia que entre aquilo que acontece com você e a resposta que você dá para aquilo que aconteceu, ainda tem um espaço. E esse espaço chama-se liberdade. E é nesse espaço, é nessa liberdade que uma vida pode recomeçar. Não porque o passado ele evaporou, não faz mais parte da sua história, mas porque ele parou de ocupar o lugar do que vem na sequência, o lugar do futuro que você está construindo com base naquilo que você aprendeu. Então a culpa positiva ela tem uma função bastante importante, mas tem muitas pessoas que pararam no tempo e estão aí, vivendo amarguradas, tristonhas, se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Entenda, você não precisa mais dessa culpa, não precisa alimentar mais essa culpa, não porque o que aconteceu não teve importância. Você pode reconhecer um erro que você tenha praticado com profundidade, mas sem passar o resto da vida se ajoelhando para isso, diante disso, como se aquilo fosse um Deus e você tornando esse Deus o seu rei, servindo a ele unicamente. A culpa serve para nos fazer enxergar o que o próximo comportamento ou a próxima resposta, a próxima escolha que nós vamos ter vai dar para o que vai ajudar a gente a mostrar que aprendeu. Só precisa de um pouquinho de olhar para si, um pouquinho de autoconhecimento, um pouquinho de autoestima, um pouquinho de percepção de quem é você. E aí você sai dessa energia que só te amedronta, que te paralisa, que a gente conhece como culpa. Eu, durante muito tempo, vivi me sentindo culpado por muitas coisas. Depois do meu processo de autoconhecimento, que eu entendi que essa culpa toda que eu alimentava, carregava e alimentava e crescia em mim, ela me paralisava. E quando eu entendi que naquele momento que eu pequei, que eu errei, era a melhor resposta que eu poderia ter dado, porque era aquilo que eu conhecia, era aquilo que eu aprendi até ali, a partir desse momento, tudo começou a melhorar no sentido de entender a dinâmica da vida. Sem me chicotear, sem me enclausurar, sem me sentir sujo e indigno. Porque não somos. Estamos aqui num processo evolutivo, estamos aprendendo constantemente, em tudo. Hoje, vou compartilhar com vocês, é uma sexta-feira, agora 4 horas e 10 minutos, o dia começou chuvoso, com a temperatura mais baixa. Eu moro no Paraná, em Cascavel, no Paraná, oeste do estado, tomado por essa condição climática. Mas o dia, a partir ali das 10 horas da manhã, começou a clarear. E esse é o processo da vida. Muitas vezes estamos perdidos, estamos amedrontados, estamos encurralados, mas com o passar do tempo, a gente vai aumentando a nossa capacidade, as nossas percepções e vamos entendendo qual é a trajetória da nossa história. Que nós podemos sair de um dia cinzento ou uma manhã cinzenta e transitar por um dia onde o sol começa a aparecer, começa a aquecer e por aí vai. Que esse sol comece a brilhar dentro de você, da sua consciência, e que essa culpa vá diminuindo para que você possa ser o protagonista, o escritor da sua bela história. É o que eu desejo. Curta, comente, compartilhe o conteúdo se você gostou, se você aprovou. Se não aprovou também não tem problema. Aqui esse espaço é democrático. Se inscreva no canal, me ajude a aumentar essa comunidade que pensa e que constrói
a partir dessas reflexões, um ponto a mais para viver um pouquinho melhor. Até mais.